Tudo bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a ideia desse vídeo é a gente construir um carrinho de ferramentas utilizando para a estrutura dele barras de eletrocalha. Já fazia um tempo que eu estava com a vontade de adquirir um carrinho, porém eu vi que os preços estavam bem elevados, o preço de um carrinho novo, né? E também, mesmo comprando um carrinho usado, o pessoal estava pedindo muito dinheiro. Com isso, eu comecei a pensar uma forma de construir um com um custo mais baixo. Porque também, se eu for tentar construir um e o valor ser muito próximo de um novo, vale mais a pena comprar um novo. Então, eu comecei a pensar e tive a ideia de utilizar eletrocalhas. Aqui, dando um exemplo, né, eletrocalhas, essa aqui é 50 por 100 milímetros. Só que, vocês vão dizer aí nos comentários que a eletrocalha é caro também. Uma barra dessa está em média de R$80 aqui na minha cidade. Então também não é um recurso muito barato para construir toda a estrutura de um carro, né? De um carrinho de ferramenta. Só que eu, fazendo as minhas buscas no Brick do Face, eu encontrei um anúncio de um rapaz vendendo 25 metros dessa eletrocalha aqui, com preço de R$50. Eu posso printar aqui no vídeo o anúncio, né? Se eu conseguir ainda. Então eu comprei. Falando por cima, eu vou precisar mais ou menos de 4 barras inteiras, né? Então 25 metros tem muito mais. Eu tenho alguns retalhos, mas tem no mínimo 4 ou 5 barras completas que veio junto. Que eu posso mostrar aqui do lado. Aqui é uma que eu estou fazendo algumas medições aqui que eu posso explicar mais na sequência desse vídeo. Mas aqui, iniciando, eu vou mostrar para vocês a minha ideia aqui. Eu vou mostrar aqui no vídeo, vou printar aqui na tela uma imagem, um desenho que eu tive ideia, que eu comecei a desenhar para tirar como base para fazer a construção desse carrinho. E eu vou mostrar para vocês aqui as ferramentas que eu vou utilizar e o material, né? Se caso eu alterar algum material ou acabar precisando de um novo material, porque eu não construí ainda nenhum carrinho, vai ser o meu primeiro, eu vou falar aqui nos vídeos ou nos próximos, né? Não vai ser apenas em um vídeo. Eu vou colocar em várias partes. Eu acho que em 4 ou 5 partes a construção completa do carrinho. Aqui eu vou fazer toda a parte desde da estrutura eletrocalha. Esse tampão de madeira aqui eu vou utilizar utilizar no carrinho. E também, que não está aqui, não dá para ver aqui, é as rodinhas. Então o vídeo completo, o carrinho completo vai ser a estrutura metálica com a eletrocalha, o tampão e mais as rodinhas. Então depois eu vou ir fazendo alguns updates, uns upgrades no carrinho. Daí eu vou fazendo vídeos assim que possível para mostrar para vocês. Então basicamente o que eu vou precisar para fazer os cortes da eletrocalha, eu vou usar mais esmerilhadeira e um disco de corte. Aqui estou usando um disco de corte de inox, um martelo, uma rebitadeira, um flap para tirar as rebarbas dos cortes da eletrocalha, um esquadro, pode ser aqueles comum mesmo. Esse aqui um colega de trabalho fez para mim, de inox, então eu acabo usando ele, que é bem preciso. Um canetão para marcar a eletrocalha. Esse parafuso aqui eu vou usar para prender a chapa, essa chapa de madeira aqui, essa bancada na estrutura da eletrocalha. E esse aqui eu vou parafusar algumas partes da estrutura da eletrocalha. Esse parafuso aqui menor. E também vou usar o rebite para fazer essas curvas aqui. A ideia é fazer o princípio, né? É fazer duas estruturas como essa, né? 2 retângulos, né? Que seria mais ou menos nessa imagem aqui do tampão, ó. Eu vou fazer 2 retângulos, um que vai apoiar essa placa aqui de madeira e o outro que vai ficar lá embaixo, onde vai ser as rodinhas, né? Ele vai ter a altura mais ou menos de 1 metro, esse carrinho, e o comprimento da parte da estrutura de 80 centímetros. Então as curvas eu fiz dessa forma aqui, ó. Eu cortei e fiz uma curva na eletrocalha literalmente. E botei os rebites ali, ó. Se vocês dão uma olhada. Aqui eu fiz um teste para ver se realmente ia ficar bem reforçado. Para fazer essa curva aqui, eu usei como guia essa chapa de ferro aqui, que eu peguei emprestado do meu pai. Ele disse que é do meu falecido avô. Ele usava na bancada dele lá quando ele tinha, né? Quando ele estava vivo ainda. Então vou usar essa aqui para utilizar como guia para fazer minhas curvas de 90 graus aqui da minha estrutura. Como eu comentei, vai ser dois retângulos, um em cima e outro embaixo, e conforme eu ver a necessidade, eu vou criar outros reforços no meio da estrutura ou até mesmo
fazer alguns X, assim, para reforçar bastante. Porque essa chapa aqui é um cerne de eucalipto, eu acredito que seja, que eu ganhei do meu sogro. E ela é bem pesada, então tem que ser uma estrutura bem reforçada para conseguir aguentar tanto o peso dessa placa aqui de madeira, desse cerne de eucalipto, que eu vou usar como bancada, mas como também todas as ferramentas que vão estar dentro desse carrinho. Como eu comentei aqui nesse primeiro vídeo, eu vou fazer somente a estrutura das eletrocalhas, mas depois a ideia, conforme eu for encontrando nos Brick do Face, na OLX, o restante do material, como as placas de chapa de galvanizada, que eu vou forrar todo o carrinho, eu vou mostrando para vocês. Mas nesse primeira série aí, é fazendo toda a estrutura e mostrando para vocês se é possível ou não, né? Como eu ainda não construí, fazer um carrinho reforçado e que dure aí por uns bons anos, né? Porque toda essa parte aqui das eletrocalhas é tudo galvanizado. Então, tirando o parafuso, que é um parafuso mais simples que eu estou utilizando, o resto nada tem risco de enferrujar e acabar estragando com o tempo, né? Tá bom? Bom, como eu já expliquei todas as ferramentas, agora eu estou utilizando para fazer a marcação daqueles dois retângulos que eu comentei anteriormente. Como eu falei, vai ter um retângulo que vai apoiar a bancada de madeira e o retângulo de baixo eu vou utilizar para fazer a parte de baixo onde vai fixar as rodinhas, né? Então, claro, como eu comentei, eu vou colocar vários reforços mais para o meio da estrutura para deixar bem reforçado. Então, essa primeira placa aqui é uma placa completa de 3 metros, placa não, né? Barra de 3 metros completa. E aqui eu já fiz as marcações do meu retângulo. A parte mais comprida, que vai até aqui, ó, que ela tem 80 centímetros. Depois a outra parte aqui, que é 44. Então é retângulo de 80 por 44. E aqui eu já fiz as marcações para fazer as curvas. Então eu vou cortar aqui, depois cortar aqui. E essa parte aqui de baixo, para fazer aquela curva que eu mostrei anteriormente, eu só vou fazer um corte aqui. Essa região aqui e essa região aqui vai se manter. Para mim, quando fazer a curva, eu conseguir usar isso como um reforço ainda maior para a minha estrutura que eu estou montando. Então aqui a ideia é tentar fazer uma estrutura completa sem fazer nenhum recorte, sem gerar uma emenda, sabe? A única emenda que vai ter vai ser uma emenda no final, que vai emendar essa ponta com a outra ponta lá, essa outra ponta aqui. Basicamente é isso. E essa outra placa eu vou fazer as mesmas marcações para fazer a parte de baixo ou parte de cima, tanto faz, que a ideia é ser as mesmas medidas. E depois, com as duas estruturas, os dois retângulos prontos, daí eu vou colocar as estruturas verticais, né, que são basicamente os pés, né, que a ideia é usar aquilo lá, mas eu tenho mais barras ali também para utilizar. Bom, pessoal, aqui já fiz os cortes, ó, desse lado somente, ó. Daí agora o próximo passo, ó, com esses cortes aqui, vou ter que entortar essa parte aqui e cortar aqui, ó. Aqui também, ó, aqui é o final dela. Então uma pela metade, assim, aqui vai ser uma emenda. Aqui vai ser uma curva, né, 90 graus. Aqui mais uma curva e aqui mais uma curva, ó. Eu fiz os cortes laterais, agora o próximo passo é entortar cada uma desses pedaços que eu cortei aqui, desses trechos. Aqui eu medi o meio e como cada lado precisa ter 10 centímetros, então é menos 10 centímetros e mais 10 centímetros. Eu tentei utilizar a mesma referência aqui, mas deu errado por conta da largura da minha caneta. Então não estava ficando tão preciso assim. Eu fiz dessa forma para deixar mais preciso. Vamos ver como é que vai ficar o resultado final, então. Agora é endireitar isso aqui, ó. Deixar retinho, ó, essa parte que eu cortei aqui, ó. Esse aqui que é o final. O trecho que vai ser a curva. Entortar. Entortar não, né? Mas sim deixar retinho, plano. Para daí depois só cortar
uma esmerilhadeira bem nessa região aqui, quando estiver reto. Então vamos no time-lapse aí. Bom, aqui já fiz, ó, já deixei retinho em todas as partes que eu vou fazer a curva, até inclusive lá no final. Agora o próximo passo é fazer um corte aqui, ó. Bem nessa linha aqui que já existia a curva ali, ele tem mais ou menos uma linha ali, né? Vai ser o corte exatamente nessa linha aí. Então aqui, nas 4 partes ali que foram destacadas. Bom, terminei de cortar aquela parte que eu tinha endireitado aqui. Então tá todos os itens cortados, ó. Esse aqui é a skin. Aqui também e aqui também. Agora o próximo passo é fazer esse corte aqui, ó. Esse corte aqui em todos, ó. Aqui também, lá e lá também. Aqui vai ser o final, então eu vou cortar aqui e do outro lado também, tá bom? Bom, aqui ó, terminei de fazer todos os recortes, já dei uma lixada para tirar um pouquinho das rebarbas aqui para não machucar. Então fiz todos os recortes. Agora, qual é a ideia? Como eu comentei, é pegar esse guia aqui, que é para me orientar para fazer o ângulo de 90 graus, e começar a fazer aqui, ó. Deixar bem retinho aqui e fazer aqui, fazer todos e gerar o nosso retângulo, que será um dos lados, ou a parte de cima ou a parte de baixo do nosso carrinho. Bom, daí pessoal, aqui ó, tá ficando quase pronto. Tem que fazer alguns ajustes aqui, ó, que eu tô percebendo, ó. Aqui eu fiz a curva, ó, só que ele não tá ficando com os 90 graus certinho. Por quê? Eu até dei um desbaste aqui no cantinho, achando que era só aqui, mas aqui, ó, se vai focar bem aqui, ó, onde tem a junção ali, ó, ele tá dando fim de curso ali, ó, bem aqui, ó. Então tem que dar um desbaixo aqui. Eu vou fazer um ajuste fino em todas as curvas aqui, todos os ângulos que eu tenho que fazer. E todos estão batendo bem nesse final, nessa beirada aqui. Mas dá pra ver que mais ou menos, ó, vai ficar esse retângulo aí, ó. Só fazer um ajuste. Daí esses aqui eu vou colocar 4 rebites, ó. Colocar 4 rebites, deixar bem certinho tudo em 90 graus, para ficar bem no esquadro, tudo. Então por isso que tô tomando todo esse cuidado aqui, para conseguir manter e utilizando até, inclusive, esse guia. Então tudo isso para deixar bem certinho. Tá bom, pessoal? Eu tinha comentado ali na outra parte que eu ia ajustar aqui, né? Ter que fazer um ajuste para conseguir encaixar os ângulos, né? Daí eu fiz isso, eu endireitei ela novamente aqui no chão. Peguei a esmerilhadeira e desbastei mais um pouquinho aqui nessa parte, nessa região aqui, e um pouquinho de nada aqui. Então aqui, ó, se vocês repararem, eu até já rebitei assim,
Eu acabei não gravando porque eu não tava com... meu celular tava sem bateria. Mas aqui, ó, não tem muito segredo depois que tu consegue... ele consegue chegar no ângulo aqui, no esquadro. Daí não tem erro, ó, fica certinho. E daí eu furei. Daí eu já furei, pode ver aqui, ó, bem no esquadro. Já furei, coloquei os rebite. Eu cometi um engano aqui, um erro, né? Aqui eu furei com uma broca um pouquinho maior, né? Daí ele ficou um pouquinho solto, até esse aqui tá meio solto, ó. Deixa eu focar aqui, ó. Ele não pode fazer barulho, né? Tem que estar bem firme. Daí esses 4 aqui, ó, esse, eles... eu acabei furando um diâmetro maior na broca. Daí eu botei mais esses 2 aqui com a broca certa. Fui ver só depois, na hora de colocar o rebite. Daí aqui eu já coloquei certinho. São erros, né? Erros que acontece, faz parte, né? E tá assim, ó, já tá criando vida. Aqui já tá firme, ó, tá bem firme. Agora eu vou ajeitar esses dois últimos aqui. Então, já tá na reta final dessa primeira parte aqui. Daí depois é fazer o mesmo processo. Para fazer um lado, eu faço o outro lado. Tipo, não tem... É bem tranquilo, assim, não tem problema nenhum, assim. É igualzinho, é idêntico essa face aqui. Daí eu vou fazer com vou fazer com essa outra barra aqui que eu tenho, ó. Essa outra barra aqui que eu tenho de 3 metros. Da barra de 3 metros para fazer com essas medidas aqui de 80 por 44, é uma barra de 2,50 m, 2,5 m. Então com 2,5 m já consegue fazer isso. Já eu estou usando uma barra inteira que é de uma barra de 3 metros de eletrocalha. Aqui, ó, essas outras barras aqui, retalhos, é para fazer a parte dos pés ali, ó. Eu vou cortar certinho 4 partes iguais para fazer não é o pé, né? Porque vai ter uma rodinha no final, é mais para fazer a altura do carrinho, né? Beleza? Então eu vou ajeitar essa parte aqui. E sempre com o ajudante do lado aqui, ó. A preguiça disso. A preguiça. Isso aqui é skin. Ó. Bom, pessoal, então já consegui fixar todos aqui, ó, pode ver que tá todos fixados. Eu vou reforçar mais aqui, né, eu fui botando só 2 rebite em cada ponta, ali, só aquele lá, como eu comentei antes, né, como eu errei o furo, eu tive que reforçar um pouco mais para ele não soltar, porque os 4 furos ficou maior do que ficou com o diâmetro errado, né, então tive que reforçar um pouquinho. Aqui no final, ó, eu fiz essa curvinha aqui, ó, eu cortei aqui, entortei para dentro, ó, não reforça mais, ó. Aqui eu vou colocar até, acho que uns, também 6, talvez, 6 ou até 8 rebite, vai ficar bem reforçado essa parte aqui. Então tá aí, ó, essa primeiro retângulo, né, tá pronto, e só reforçar agora. Agora é fazer o mesmo, fazendo igual a esse. Um ponto interessante aqui, que eu fiz as medições lá quando fui fazer os cortes para fazer essas curvas aqui de 90 graus, eu estava medindo com 80. Depois que eu fiz todas as curvas, ela ficou com 81 aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Só um momento. Ó, coloquei aqui, ó, eu tinha feito com 80, né? E ficou 80,5 ali, 85 milímetros. 85 milímetros, não, 805 milímetros, né? Então 80,5 centímetros. Então, ó, tá lá na ponta lá. Então, por conta dessas curvas, essa fresta aqui foi por conta disso, ó. Esse meio tá aqui, ó. Por quê? Porque o corte que eu fiz, cada corte nessas pontas aqui,
o corte tem mais ou menos 1 milímetro, 1,5 mm, né? Daí tu soma todos esses, vai ser isso aqui que sobrou. Então eu tenho que me atentar e da mesma forma que eu fiz essas curvas, como eu posicionei esse meu gabarito aqui de 90 graus, eu preciso posicionar no outro retângulo, senão ele vai ficar diferente, entendeu? Porque ou ele aumenta no comprimento, ou ele vai acabar aumentando na largura. Então, como aqui aumentou no comprimento, então, e reduziu na largura, reduziu esse meio e reduziu na largura aqui, né? Então, eu preciso seguir seguir o mesmo procedimento para conseguir ter o mesmo resultado no final. Não ficou como da medida que eu queria, né? Mas teve essa margem aí de erro, porém não é um problema, né? Isso aí tem uma tolerância aqui da minha chapa de madeira, né? Chapa de madeira não, minha placa de madeira aqui que eu vou usar na minha bancada. Mas é isso aí, ó. Agora eu vou reforçar, vou fazer o mesmo agora, fazer mais um retângulo igual a esse. E depois é fazer os pés e começar a montar. Daí talvez depois da montagem eu vou ver se não tem necessidade de criar alguns reforços ali no meio da estrutura, entendeu? Beleza? Vamos lá então. Eu coloquei aqui no chão só para mostrar para vocês, ó, que não ficou empenado, ficou bem retinho. Ficou bem retinho, não ficou empenado esse retângulo. E aqui, ó, vai ser um dos pés. Por exemplo, não é dessa altura que vai ficar, obviamente, né? Mas dá para ter uma ideia. Serão 4 como esse, que um nessa ponta e outros 2 na outra ponta lá. Entendeu? Então é mais ou menos assim que vai ficar. Então tu vai ter um retângulo embaixo, nessa posição aí. Lá embaixo dele vai ter fixar as rodinhas, né? As 4 rodinhas. E aqui em cima vai ter um outro retângulo igual a esse aí, aqui em cima. Onde eu vou apoiar aquela bancada lá. Vou botar aqui em cima. Beleza. Eu já tinha finalizado um desses retângulos aqui. Agora eu já fiz os outros. Já fiz esse outro aqui. Como eu comentei, vai ser 2, né? Um para a parte de baixo e outro para a parte de cima. E tá aqui, ó. Então já tá cortado os pés aqui. A parte que vai dar o comprimento, né? A altura pro carrinho. Então já deixei cortado. Aqui não tem mistério nenhum, né? Aqui eu cortei tudo certinho. Tá bem no esquadro. É bem importante. Aqui tá a preguiçosa aqui, né? Me ajudando. Daí só tem um macetezinho aqui. Aqui não tem mistério nenhum, é só cortar uma barra, né? Deixa eu colocar aqui. Ó, aqui eu cortei com uma altura de 83,5 ali, né? Só que tem um macetezinho aqui, ó. Que eu tomei cuidado para aproveitar esses furos aqui, ó. Tem esses furos aqui que servem para fixar, eletrocalha, fazer emenda uma na outra, assim, para ter toda a estrutura, né, de eletrocalha em algum lugar que for instalar ela, né. Então eu tomei cuidado para deixar essa beirada, uma beirada que quando eu encaixar essa parte aqui, seria, como é que vai ser? Vai ser isso aqui, ó. Digamos que essa parte seja a base de baixo, né. Que aqui embaixo aqui vai ser as rodinhas, né, que eu vou colocar. E isso que vai dar altura vai ficar aqui, ó. Vai ficar assim. Vai ficar assim, né? Olha ali como é que ficou ali, ó. Tipo, eu deixei uma beirada lá embaixo para encostar no fundo, para dar sustentação, né? E onde encaixa certinho o furo aqui, ó, para mim conseguir botar um parafuso. E o mesmo para a parte de cima aqui, ó. Para a parte de cima, eu deixei essa mesma beirada aqui para colocar também essa mesma estrutura que eu montei para a parte de cima, que é aquela outra lá. Entendeu? Então esse aqui é o único macete que eu ouvi, eu fiz alguns testes, que eu ouvi que eu preciso tomar um cuidado na hora que for cortar, entendeu? Então eu até estava em mente aqui um tamanho que era 85, mas eu acabei botando 83,5 para ficar certinho, tanto aqui quanto na outra ponta, a mesma beirada, entendeu? Então eu acabei não filmando, eu cortando isso, né? Mas não tem nenhum segredo, é só tu pegar o comprimento e cortar aqui, passar. O ideal é tu cortar com uma policorte. Eu não usei uma policorte aqui, né? Eu usei a esmerilhadeira. Só que tem que tomar cuidado para ficar bem retinho aqui, onde for cortar. Mas se tu tiver a oportunidade de levar de ter uma policorte ou comprar,
Comprar não, né? É muito caro, mas se tu tem é melhor. Eu conheço alguém que tenha, né? Vale a pena porque vai ficar bem retinho, né? Eu até pensei, meu pai, ele poderia, ele até me ofereceu, mas eu acabei, como eu queria deixar pronto de uma vez por todas essa parte aqui pra gente conseguir montar, então eu acabei não pegando emprestado do meu pai. E tá aqui. Agora eu vou fazer a montagem dele, né? Eu vou montar aqui e já colocar a bancada ali em cima pra ver como é que vai ficar. Então, aqui eu vou pegar o parafuso, ó. Eu vou usar o parafuso, esse parafusinho aqui. Ele é 8, é uma chave 11 aqui. Eu vou colocar ele para fazer a montagem da estrutura, aproveitando já toda a furação eletrocalha. Beleza? Então vamos lá. Então tá, pessoal. Então, obviamente não tá finalizado, né? Mas como vai ser uma série de vídeos aí até a gente finalizar toda a montagem desse carrinho aqui. Mas já dá pra ter uma ideia assim de como vai ficar. Essa é a primeira parte do vídeo. Então aqui a gente desenvolveu toda a estrutura de eletrocalhas, a bancada de madeira, essa bancada aqui. Vai ficar bem legal aqui, eu vou botar uma morsa, fixar aqui, vai ficar show. Essa parte aqui era porque ela já era uma bancada antes, né? Daí com isso, aqui era os pés, o encaixe dos pés. Mas eu tô pensando o que eu posso fazer aqui. Se eu vou cortar aqui, ou se eu vou tentar recuperar, né? Tô pensando em colocar uma espécie de resina epóxi aqui, sabe? Fazer algum enxerto aqui, enxertar aqui alguma coisa e colocar resina epóxi aqui pra gente não perder esse tamanho da bancada, que é um tamanho interessante, ó. Então ainda não sei o que eu vou fazer, então eu deixei inteiro. Então uma opção é cortar, a outra opção é tentar recuperar aqui, colocar alguma coisa pra gente conseguir manter esse comprimento aqui da mesa, né? Então, aqui tá fixo, aqui ó, fixei com os parafusos, como eu comentei. Nem todos os parafusos encaixou bem, né? Ficou bem encaixado, encaixou os furos certinho. Então, tem uns que eu botei aqui, outros eu botei aqui. Então, variou um pouco. Também nem todos encaixou primeiro. Aqui vai dar para botar um parafuso. Deixa eu ver aqui também. Vamos ver o outro lado aqui. Tem um lado que não encaixou. Aqui também. Não, aqui todos... a gente vai conseguir colocar um parafuso aqui na frente também. Ó, vai ser mais um reforço. Acho que foi aqui embaixo. Aqui embaixo também eu não sei se vai dar, né? Mas... ficou assim, ó. Não... eu acho que, ó... tem um joguinho ainda, ó. Pode ver. Tá com um joguinho. Então... talvez não, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar um reforço aqui no meio. Aqui. Aqui eu acho que vai ser a parte da frente. Então aqui vai ter as portinhas. As duas portinhas para ter acesso, né? E o restante eu vou fechar. Aqui no meio eu vou botar um reforço com a própria eletrocalha. Vou fazer um U aqui. Para fazer um reforço. E talvez aqui no meio eu vou botar mais um reforço também, ó. Tanto aqui quanto aqui em cima também, ó. Essa parte aqui. E eu acho que com isso vai ficar mais firme, ó. Não é 100% planinho. Então ele ficou uma beirada aqui, ó. Eu tenho que ver o que eu posso fazer para melhorar isso aqui, ó. Como a madeira não é uma madeira bruta assim, né? É uma madeira bem bruta. Se eu te falar que isso aqui tava no tempo, ficou mais de um ano no tempo assim, e não apodreceu, ó, tá inteiraça, cara. Tá inteiraça. Então, é isso, pessoal. Quem assistiu, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se tiver alguma opinião assim que construtiva, ou alguma crítica assim, pode deixar nos comentários aí que não tem
Que assim que eu conseguir eu leio e vejo o que a gente pode fazer. Mas a ideia é fazer outros vídeos também com as próximas etapas do carrinho aqui, como colocar as rodinhas. Eu já encomendei as rodinhas. Comprei acho que foi na Shopee ou no AliExpress. Eu até posso deixar assim o link que eu comprei. Paguei bem barato assim. É uma rodinha que aguenta até o rodízio, as 4 rodinhas, ela aguenta 400 kg, né? Então, acho que não vai chegar nem 100 kg esse carrinho com todas as ferramentas. Ou talvez sim, não sei. Essa bancada aqui pesa pra caramba, assim, né? Mas é isso. A ideia aqui é fechar com uma chapa galvanizada aqui. Como o objetivo desse carrinho é ser um carrinho barato, assim, como eu tinha comentado lá no início do vídeo, as Eletrocar eu comprei com uma oportunidade que eu encontrei no Brick do Face ali. Então eu estou pesquisando essas chapas aqui, essas chapas que eu vou fechar o carrinho, tentar comprar usado, assim, para ser mais barato. Eu tava pesquisando uma chapa nova, assim, não tá um preço muito acessível, assim. Não tá caro também, mas eu acho que a gente consegue um preço melhor em se comprar o usado. Porque no final das contas vai ser lixado e vai ser pintado a chapa, né? Então, se tiver se tiver um pouco danificado, a gente consegue recuperar também, desentortar. Então, acho que seria um caminho. E tá aqui. Primeiro passo, tá pronto. Tá bem, eu acredito que tá bem firme, assim. Eu acho que com os reforços vai matar a pau. Com os reforços que eu comentei, que eu vou colocar. Daí vai ficar travado tudo. Daí também tem que fixar aqui. Eu não fixei ainda porque, como eu tenho que criar os reforços, talvez eu vou cortar aqui. Então vou esperar um pouquinho. Daí os próximos vídeos vai ter atualizado os próximos passos do carrinho. E vai ficar um tamanho legal, assim, para guardar as ferramentas. Vou ver se eu consigo fazer uma gaveta aqui, ó. Gaveta também. Fazer uma gaveta e depois o resto é livre, assim. Talvez criar algumas prateleiras internas, né? E a parte legal é que aqui é tudo furação, ó. Então isso aqui aceita tudo, entendeu? Para colocar um suporte, colocar alguma coisa, cara, fica sensacional. A facilidade de fazer isso, sabe? Porque já tem a furação aqui, é só criar o suporte, fixar com parafuso, fixar com a rebite e a gente consegue colocar nossas invenções aqui. Eu tô com algumas ideias também, como hoje em dia ferramenta que a gente compra, tanto ferramenta como também ferramenta elétrica e também conjunto de ferramentas de catraca. Todas essas ferramentas, elas vêm tudo com uma caixinha, né? Então eu tô pensando em fazer alguma coisa com as caixinhas, assim, sabe? Com as maletas, sabe? Então, vamos ver como é que vai ser os próximos vídeos. Sobrou bastante eletrocar, ali tem mais, lá em cima lá tem mais um pouco. Então dá pra fazer bastante coisinha ainda e deixar cada vez melhor e mais a nossa cara o carrinho. Aqui é uma ideia, né? Acho que isso vai de qualquer pessoa para pessoa, construir um carrinho como esse, assim. Como a gente está fazendo algo para nós mesmos, né? Não estou fazendo para vender. Então eu estou fazendo com o que eu acho interessante, com o que eu vejo que é importante para mim, para as coisas que eu faço. Eu não trabalho com isso. Então isso para mim é um hobby só, é um passatempo. Então, eu faço isso mais com a ideia de ocupar um pouco a cabeça, sair um pouco da minha rotina diária, assim. E então, é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até mais.